Essa semana eu comecei a jogar Pokémon Let's Go Eevee e, cara, esse jogo é tão bom. Pokémon Let's Go me fez pensar como e o que é um bom jogo de Pokémon. O que é que um jogo de Pokémon precisa ter para ele ser bom? Eu me peguei pensando em algumas coisas e talvez eu não consiga enumerar todas elas num único vídeo, mas eu diria que para um jogo de Pokémon ser bom, e olha que eu sou muito fã de Pokémon, então estou falando também para mim, um jogo de Pokémon ele precisa ter uma região bem construída. Isso envolve seus biomas, NPCs, mecânicas de jogo, Pokémons novos, por que não? Já que a gente tá falando de bioma, estamos falando de tudo que envolve ele. Isso inclui os Pokémons. As cidades têm que ser muito bem construídas. Não muito todas, mas as mais importantes precisam ser memoráveis. Todo mundo que joga Pokémon tem uma cidade, pelo menos, ou duas, que não se esquece do nome. E você que está ouvindo esse vídeo ou vendo o vídeo, eu não sei de que forma você está me escutando, mas se você gosta de Pokémon, você sabe que não dá para decorar o nome de todas as cidades, a não ser que você seja um fanboy. E, bom, essa é a diferença de um fã para um fanboy. O que eu quero dizer é que eu peguei o Pokémon Let's Go pra jogar e ele foi atualmente, porque esse vídeo vai ficar super datado em algum momento, porque eu tô falando que ele foi o último jogo de Pokémon que eu joguei no Switch e o último jogo que foi lançado, e eu não deveria falar isso porque isso vai tornar o vídeo datado, mas foi o Pokémon Scarlet e Violet. E, bom, Pokémon Scarlet e Violet foi um misto pra mim de decepção e alegria. Eu me diverti muito enquanto eu jogava, ao mesmo tempo que tinham sessões de gameplay que eu dizia, cara, o que é que eu tô fazendo? Eu joguei jogos magníficos no Switch, Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Kirby's Forgotten Land, jogos incríveis, jogos realmente incríveis. E eu não teria adjetivos suficientes para esses jogos. Mas, enfim, eu não vou chutar cachorro morto e falar mal de Pokémon Scarlet e Violet. Eu só queria falar um pouco da minha experiência tendo jogado tantos jogos de Pokémon no Switch, mais precisamente todos que vocês imaginarem. Eu joguei Pokémon, eu joguei Pokémon Stadium, eu joguei. Não, tô falando do emulador. Joguei Pokémon, joguei Sword and Shield, joguei Arceus, eu não tô demorando também a ordem cronológica. Joguei Scarlet e Violet, joguei tudo de Pokémon que você imaginar no Switch. Tudo Pokémon que você imaginar no Switch. E a experiência que eu tive. Ah, BDSP, desculpa, esse jogo é tão esquecível que eu até esqueci de falar dele na minha lista, mas o que eu quero dizer é que eu joguei tudo de Pokémon que vocês podem imaginar pra Switch. E poder jogar Pokémon Let's Go como o último jogo atualmente que eu joguei no Switch de Pokémon é realmente incrível. É poder ver e sentir que tudo que eu joguei de Pokémon até agora no Switch não era tão bom quanto esse jogo. Porque, por mais que esse jogo não seja pra todo mundo, esse jogo era pra mim. Eu de fato queria uma experiência mais voltada para Pokémon clássico, com andar por rotas, enfrentar ginásios, usar Charizard, por que não? Eu gosto dele. E, enfim, eu só queria isso. E isso me deixa feliz. Porque eu acho que se você nunca jogou Pokémon Let's Go e sofreu jogando Scarlet e Violet, cara, vai jogar Pokémon Let's Go. É sério, esse jogo é um respiro tão grande. Porque a impressão que eu tenho é que quando você sai de Scarlet e Violet ou Sword and Shield, você tá triste. Porque esses jogos são de uma qualidade tão inferior ao que Pokémon já foi um dia, que poder jogar Pokémon Let's Go é poder experimentar o saudosismo e nostalgia que todo nintendista e fã de Pokémon tem. Ele só quer as jogatinas antigas dele da melhor maneira possível. Além do mais, esse jogo é cheio de referência até mesmo aos jogos relativamente novos, como XY, já que tem uma moto passando aqui do lado enquanto eu gravo e eu não tenho um estúdio acústico. Bom, XY, quando eu falo das Mega Evoluções, ele faz referência a Alola quando ele implementa as Alola Forms. E é incrível a quantidade de mecânica que esse jogo tem. E ele funciona de uma maneira tão orgânica. Esse vídeo tá acabando virando de uma opinião que eu tenho com relação a o quão Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu envelheceram como vinho para uma análise de Pokémon Let's Go Eevee barra Pikachu, por que não? Mas enfim,
Esse jogo funciona de uma maneira tão orgânica, pegando o meu raciocínio anterior, que eu fico impressionado, porque ele não te joga e vomita mecânicas como os jogos novos fazem, sem contexto ou sem te preparar antes. Ele literalmente, você vai jogando ele e vai sentindo o jogo evoluindo. Isso foi um trocadilho com o Eve, que meu Eve não vai evoluir, mas foi sem querer. Você sente como ele vai conversando com o jogador e te mostrando as coisas de uma maneira que você vai, aos poucos, crescendo e melhorando e aprendendo as mecânicas que ele tem para implementar. Tirando um exemplo da Mega Evolução que eu falei anteriormente, talvez muitos jovens que pegaram esse jogo, eu não vou usar o termo crianças, mas também serve. Que pegar esse jogo para jogar agora, talvez nunca tenham jogado, né, o Pokémon XY ou algum Pokémon do 3DS. E o Nintendo Switch seja seu primeiro console da Nintendo. E ele de fato vai ter a primeira experiência com Mega Evolução. E eu queria nunca ter jogado nenhum jogo de 3DS no momento, para poder realmente Mega evoluir algum Pokémon e sentir essa sensação de novo pela primeira vez como eu senti na época, porque cara, isso é muito incrível. Eu realmente estou apaixonado. E esse vídeo talvez seja só uma carta de amor a Pokémon Let's Go. Mas no fundo, meu objetivo é você que acabou de jogar Scarlet e Violet e esse foi seu. Não, tenho muita dor de você. Esse foi o seu primeiro Pokémon de Nintendo Switch. Cara, dá um jeito de jogar Let's Go. Esse jogo é tão bom. E ele não tem nada a ver com Scarlet e Violet, tirando os Pokémon. Mas enfim, é isso. Essa é uma opinião sobre o jogo. E eu não tenho muito o que falar mal dele. Tipo, não tem muito o que falar mal dele. Ele é todo redondo e feito pra ser um jogo remake da região de Kanto perfeito. É isso.